Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. E vamos ficar por dentro dos nossos direitos e deveres hoje sobre a revisão da aposentadoria. Como é que nós devemos proceder, doutora Juliane Penteado? Boa tarde. Boa tarde, Og. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo agora. Então, pois é, Og, a revisão de aposentadoria, a gente recebe muitas dúvidas quanto a isso. As pessoas buscam melhorar, na verdade, o valor, né? Elas querem analisar por que ficou baixo, será que não tem jeito de aumentar? Então, a gente tem como rever, sim, algumas situações, alguns pontos daquele histórico contributivo, analisar o que foi incorporado pelo INSS. Lembrando aqui que eu sempre aviso a todos que não dá para contar com aquele simulador do INSS e não dá para contar com o histórico que você tem de contribuições. Pode ser que você ache que está tudo redondo e você só pedir. Sim, o pedido de aposentadoria, como se tem lá no simulador, ele vai acabar acontecendo, mas tem que ver se aquele valor foi concedido da maneira correta. Então, a revisão de aposentadoria, ela deve ser feita sempre que acontecer ou observar-se algum erro que possa ser vindo do próprio INSS ou algum tempo que não foi computado. E existem aquelas revisões que são teses jurídicas, né? E aí, geralmente, essas dependem de uma ação judicial. Mas tem muita coisa que dá para fazer na via administrativa. Com certeza. Doutora, e a lei fala em prazo aí mais ou menos de até 90 dias para o INSS analisar os pedidos. Na prática, isso realmente acontece? Porque eu já vi gente dizendo que é uma novela, vai muito mais do que isso. E por que demora tanto? Pois é, na verdade, a gente tem notado que realmente demora bastante, porque primeiro que a revisão, quando você faz um pedido de revisão, ela não vai em grau de recurso, não vai para as turmas, para juntas de recurso do INSS, que são a segunda instância. Então, quem analisa, na verdade, é o próprio servidor lá do INSS mesmo, tá? Então, algumas vezes pode sim fazer a revisão, principalmente se são situações que já estão inseridas dentro das normativas internas do INSS. Então, se já tem alguma portaria falando daquilo, se já tem alguma decisão interna, sabe? Essas portarias que saem direto, que a gente vê na notícia, são procedimentos que o próprio servidor está autorizado a rever. Se não, geralmente vai ser indeferido, e aí sim tem que ter um recurso. Então, por exemplo, se é uma revisão simples, que pode ser feita de imediato pelo próprio servidor, ela pode até demorar esses 90 dias em média. Mas geralmente tem ultrapassado por conta da demanda. A gente sabe que hoje a demanda tem aumentado cada vez mais, até mesmo pelo conhecimento que as pessoas estão tendo com seus direitos, né, a divulgação nas próprias redes, e também por causa da diminuição de efetivo de mão de obra humana no INSS, né? Hoje a coisa está muito automatizada por robôs. Então, isso acaba, assim, demorando mais do que se espera pelo segurado, tá? Agora, se esse prazo demorar demais, segurado pode perder o direito, de repente, de pedir essa revisão, não? Interessante, porque é o seguinte... pedir a revisão, você pode fazer isso em até 10 anos da data do seu primeiro pagamento. Então, você teve o seu benefício concedido. O prazo começa a contar a partir da data que você começa a receber, porque não é a mesma data. Às vezes concedeu em novembro, mas você só vai receber dia 10 de dezembro, vamos supor. Então, desta data que você tem que contar os 10 anos, tá? Só que esses 10 anos, que a gente chama de prazo decadencial, ele serve tanto para a via administrativa como para a via judicial. O recomendado é que você entre com uma revisão, requerimento administrativo a princípio, manifestando todos os pontos que você quer, e aí tem que ser feito com muito cuidado, porque você já tem que apresentar a documentação, tudo, para que compute aquele prazo, e também os retroativos.
Principalmente porque se você já estiver usando já o fim do seu prazo de 10 anos, você só vai ter direito aos últimos 5 anos de atrasados. Então, em linhas gerais, o pessoal conhece muito essa expressão, caducou o direito, não é? Sim. Caduca quando? Quando você perde o direito de reclamar, tá? Sim. Então, se passar de 10 anos, nem o pedido no INSS administrativo você vai poder mais. É aquela velha história que a gente aprende na faculdade. O direito não socorre aos que dormem. Então, existem prazos de decadência e prescrição no Brasil, na nossa legislação, que isso não se discute, sabe? A não ser em alguns pouquíssimos casos específicos, excepcionais, tá? Então, em regra geral, essas pessoas, elas precisam observar esse prazo. A primeira coisa, não deixa para procurar o advogado, a advogada, lá no final do prazo. Então, você tem 10 anos, mas não precisa esperar os 10 anos. De preferência, não demore mais que 5, porque senão você não consegue retroagir os atrasados até a data do primeiro pagamento. Você vai estar perdendo mês e ano a cada dia que você espera mais para pedir a revisão, tá? E se ele passar desses 10 anos, aí sim, ele perde o direito. Às vezes ele teria o direito à revisão. Aquele pedido é legítimo dele, mas ele não tem mais o direito de exigir esse direito, entende? Aí ele decaiu, caducou o direito dele, aí não tem mais o que fazer. Agora, se ele entrar com esse requerimento, estanca esse prazo e aí ele pode ter tempo para, pode demorar 5 anos que seja, pode ser que ele precise ir ao judicial, mas aí ele recebe todo o retroativo. Mas assim, quanto tempo tem levado, assim, na prática, para o segurado receber a resposta de um pedido de previsão? Na via administrativa, a gente tem casos de até 2 anos, mais ou menos. Principalmente os casos que são mais complexos e que aí a gente precisa recorrer ao Conselho de Recursos. Geralmente, em situações específicas que a gente trabalha, a gente procura analisar o que vale a pena manter no administrativo e o que a gente só faz ali o requerimento para esgotar o pedido na via administrativa e aí ir para o judicial. Em determinados casos, a gente tem preferido ir no judicial porque acaba que não é tão demorado como as pessoas pensam e acaba que sendo mais efetivo. Vai depender muito do caso concreto. Lembrando sempre isso, né? Cada caso é um caso específico, tá, gente? Não dá pra gente falar assim, você faz assim assado, porque a revisão, ela é muito de acordo com o histórico de vida do segurado e da segurada, é do histórico pessoal. Então, às vezes tem situações ali que nem o INSS teve conhecimento porque essa pessoa não levou isso ao conhecimento do INSS. Os dados estão incorretos, está faltando tempo. Teve uma empresa que ele trabalhou e a empresa só registrou depois de 2 anos e ficou aqueles 2 anos lá sem computar. Como, por exemplo, isso aí, dependendo das provas que existirem, isso é perfeitamente possível de ser incluído. Ou então a empresa pagava um valor menor e o resto pagava por fora. Você tem prova disso, de que você recolhia, você poderia estar recebendo uma aposentadoria maior, por exemplo, que a sua média daria próxima ao teto, mas como o empregador pagava menos que o teto, né, ele não aposentou com esse valor. Isso também é muito comum, porque não vai se entrar contra a empresa nesse caso. Nesse caso, você vai demonstrar ao INSS que você tinha valores que eram pagos, que era parte da sua remuneração, mas que não foram computadas as contribuições. Então, provando isso, é perfeitamente legítimo o direito de ser incorporado no cômputo da média. Então, para você ter uma ideia, uma pessoa que recebia sempre teto do INSS, que hoje é 8 mil e pouco, sim, mas ela só tinha nos recolhimentos salário mínimo, ela vai receber aposentadoria de média de salário mínimo, ou seja, salário mínimo. Sim. Aquele período todo que ele recebeu até o teto não está nos dados do INSS. Então, para isso, você tem que demonstrar que havia
essa remuneração habitual, permanente, e que, portanto, isso deve ser incorporado na sua contributividade para fins de aposentadoria. Então, são N situações que o segurado e a segurada podem usar para avaliar. É claro que tem aqueles que não têm o que fazer, né? A gente avalia, fala assim, olha, esse aqui não, infelizmente não tem, ou se tem, às vezes é uma diferença muito pequena, não vale a pena você fazer toda uma demanda para um desgaste que não vai ter um retorno interessante no final, né? Tá certo. Doutora Juliane Penteado, muito obrigado pelas explicações sobre isso hoje. Uma boa semana para você e até a próxima segunda. Eu que agradeço, Og. Um abraço a todos e todas. Fiquem com Deus e até a próxima segunda. Muito obrigado. Tchau, tchau.